Ei, você! Você aí! Você gosta desse canal? Então você quer receber as novidades sobre ele? Então eu tenho uma notícia pra você! Este canal tem um Discord! É isso aí! Agora você pode fofocar sobre o canal, receber spoiler dos vídeos e se divertir conosco completamente de graça! O link tá aí na descrição! Agora eu tô indo porque eu tenho muito vídeo pra editar. Hey, Rosarians, tudo bem? Feliz Halloween! Qual foi a fantasia de vocês? A minha foi a Baba Chop de Pop Playtime. E já que estamos no Halloween, que tal falarmos de uma obra que tem horror no nome? E o escolhido da vez foi um show que passou despercebido pelo radar das pessoas e teve uma polêmica que me fez querer quebrar o rolinho crocante da Crunchyroll na porrada. Necromico and the Cosmic Horror Show. Mas é claro, por ser um especial, eu não farei essa review jogando no single player. Senhoras, senhores, digníssimas pessoas não binárias, eu apresento Elo, o senhor do submundo, a dama de ferro dos insetos humanoides, a paixão da minha vida, Rebi Weiss! E aí, Rosários, beleza? Eu sou Rebi, namorado dessa pessoa maravilhosa e grande fã dos trabalhos inspirados no HP Lovecraft, aquele arrombado. Tendo alguém com tanto conhecimento sobre horror quanto Rebi ao meu lado, eu sinto muita mais segurança pra podermos prosseguir com esta review. Sendo assim, bora de reviewzar! Necromico and the Cosmic Horror Show, ou Necromico e o Show de Horror Cósmico, é um anime do ano de 2025 que foi ao ar no mês de setembro e que tem a Sai Games como a sua produtora. Ou seja, o mesmo pessoal que produz uma Musume Idolmaster. Além do anime ser animado pelo estúdio Gokumi e distribuído para nós pela Crunchyroll. Na trama, nós acompanhamos uma streamer chamada Miko Kurono, que é uma menina rebelde que faz as suas streams ao mesmo tempo que tenta lidar com a sua vida cheia de desafios, morando sozinha e tentando cuidar da sua, entre aspas, amiga Mayu, que misteriosamente entrou em coma. Numa noite, ela e outras web celebridades recebem um convite de uma empresa chamada Megalobox para testar um jogo VR deles por uma quantia bem grande de dinheiro. Porém, Na verdade, tudo aquilo era uma fachada para um death game apostando na própria sanidade, organizado por 5 deuses cósmicos dos mitos de Cthulhu, Poder necessário para despertar e retomar a Terra. utilizando toda a estética de game show japonês que são famosamente conhecidos por serem meio extremos com seus participantes. já deu pra ver que essa obra definitivamente vai fazer o nosso tipo. Hehe, definitivamente faz. Falando de aspectos técnicos, primeiro, esse anime é muito bonito. Ele tem uma escolha artística bem colorida e um character design um pouco fora do padrão da indústria atual. Com os personagens tendo esses olhos bem grandes, cabeças achatadas e sendo absurdamente coloridos, com roupas bem chamativas, que ajudam a realçar as suas personalidades, ao mesmo tempo que combina com a temática de internet, onde tudo é uma grande performance. Então, faz sentido que todo mundo aqui seja tão estiloso. Uma coisa que definitivamente me chamou a atenção aqui é como o anime sai do padrão cinza e escuro para representar o horror cósmico. Na real, eu acho até melhor que seja assim, cheio de cores que caíram do espaço. Inclusive, é muito legal que todos os deuses ali têm características que lembram uma mistura quase aleatória de animais marinhos, com referências a ilustrações e descrições dos textos dos seres indescritíveis que eles representam. Por exemplo, Cthulhu tem tentáculos no cabelo, a Cthulhu tem cores vermelhas que lembram fogo, e o rosto do TikTok Man lembra uma raia. As músicas escolhidas para a abertura e encerramento, Kakushouru e Pandora, são energéticas e psicodélicas. Exatamente o que se espera de uma obra desse jeito. E admito que ficaram na minha cabeça de tão boas. Inclusive, vendo a letra de ambas, elas estão bem dentro da temática da obra. Outra coisa que eu descobri é que a abertura foi cantada por Umi Virtube e o Shen, o que deu um toque ainda mais especial para essa obra, porque, novamente, é horror cósmico na internet. A dublagem original também é um grande destaque. Existem muitas cenas dos personagens gritando e entrando em pânico que os seiyus, ou seja, os dubladores, entregam uma performance sensacional.
com destaque especial para a Nana Hazumi, que dubla a Kana Kagurasaka, a nossa streamer fofinha estilo colegial. Teve algumas cenas que ela mostrou um desespero tão poderoso na voz que tivemos que pausar o episódio porque eu comecei a me sentir mal por aquele desespero tão bem transmitido. Mas agora, falando um pouco mais da história do anime, eu admito que eu nunca fui muito atrás das obras de Lovecraft. Tudo que eu conheço dele veio de Rebir ou referências pontuais em obras que eu gosto. Mas a ideia de juntar horror cósmico com game shows japoneses e o mundo da internet, conhecidos por consumir a sanidade de quem está inserido neles, me pareceu extremamente interessante. E realmente, foi uma experiência interessante. Dentro do grupo principal, nós temos personagens que nós claramente veríamos em qualquer plataforma social, como YouTube, Instagram, Twitter, Twitch, TikTok, dentre outras. Tem a menina rebelde, a influencer de beleza, o artista, o pro gamer, e até mesmo os profissionais de uma certa área que resolvem fazer conteúdo pra internet, tirando dúvidas sobre essa área. Todas pessoas que a gente consegue facilmente criar uma relação parasocial e que não precisa de muito contexto para entender como elas funcionam. E o que o anime faz é, aos poucos, colocar essas pessoas em xeque, com provas que lembram as suas próprias vidas, que vai quebrando as imagens amigáveis que todos têm a princípio. Quase como o próprio jogo da internet funciona. Quando a gente começa a produzir conteúdo, a gente quer sempre mostrar a nossa melhor versão. E, muitas vezes, alguns criadores criam um personagem para que o público goste mais deles. Mas, por trás dos panos, eles têm uma quantidade inimaginável de esqueletos dentro do armário. Sem dar muito spoiler, o episódio de perguntas e respostas sobre as suas vidas foi o que mais mergulhou fundo nessa temática, fazendo um exposed de todo mundo, não apenas para os seres de horrores além da nossa compreensão, mas para toda a internet que passou a acompanhar o show, o que quebra os limites entre a vida real e virtual, e afeta muito a reputação de todos os influenciadores ali, os quais realmente não estavam prontos para lidar com certas questões complicadas das suas vidas. A reação de cada um sobre cair cada vez mais nos próprios problemas e com a queda dos seus portos seguros varia desde imediatamente quebrarem e se deixarem levar pela loucura a admitir a própria maldade apenas para sobreviver, enquanto os deuses antigos, completamente alheios às nossas morais, apenas veem isso como algo divertido. Um drama que eles e toda a internet podem comentar porque, no fundo, é isso que a internet meio que acaba fazendo conosco. Nos resumir a personagens unilaterais em dramas que acompanhamos no momento e, quando o roteiro não fica mais interessante, a gente vai esquecer e passar pro próximo ato, de forma completamente alheia ao show de horror que vimos, já que não nos afeta diretamente. Sem contar da ilusão que os números grandes de views, likes e dinheiro dão pra nós que produzimos conteúdo, achando que viramos intocáveis e não conseguimos separar o real do virtual. O anime acaba fazendo algumas escolhas bem corajosas em relação a Miko e a Kana nesse sentido da vida pessoal e da vida privada, as quais eu não vou dar spoiler, mas eu vou dar uma dica. Prestem bastante atenção na abertura. Ela dá muitas deixas sobre como a trama vai seguir. Falando agora de como os grandes antigos são retratados aqui e como isso se relaciona com a temática de internet, eu acho que eu não poderia começar com outro senão o nosso apresentador TikTok Man. Sem entrar em spoilers, eu fiquei um bom tempo sem saber quem ele era porque não veio dos livros originais. Mas depois eu fui descobrir que ele é justamente uma entidade muito relacionada com a internet e tecnologia, o que tem tudo a ver com o anime. Quanto aos 4 deuses que agem como juízes e designers dos jogos, eu gostei muito que dá pra reconhecer a maioria deles só de olhar se você já conhece. Obviamente não poderia faltar o Cthulhu, dos mitos de Cthulhu, que aqui é representado como uma clássica Hime-sama, o que, na minha opinião, combina bem com o fato dele ser o mais famoso entre os deuses cósmicos, mesmo não sendo, dentro da lore, o mais poderoso ou mais importante. O Hastur, o Rei de Amarelo, aqui aparece como alguém bem excêntrico e exagerado, mesmo pros padrões desse anime, com uma vibe bem rebelde, orgulhoso e cheio de poder na mão.
que me lembra muito como jovens Yakuza costumam ser retratados em anime e jogos, o que é perfeito para alguém chamado de Rei, e relacionado a uma peça de teatro. A Kituga, que aqui tem um apelido de Gua, é outra que chama bastante atenção também, porque ela tem toda uma estética de cortesã do Japão antigo. Do mesmo período que a Yugiri do Zombieland Saga, talvez, que ela usa o honorifico Han em vez de Chan, por exemplo. Eu confesso que eu não conheço o suficiente do Gana... Ok, agora vocês me desculpem porque o arrombado do Lovecraft parece que bate a cara no teclado para poder digitar o nome. Mas eu não conheço o suficiente do Gata no Toa pra poder comentar o melhor. Então eu vou ficar devendo isso aqui. Mas a ideia de que ele foi o primeiro a se interessar pelos humanos mais a fundo, então nos considerar um lixo completo, porque ele, enfim, é um horror cósmico, é muito a vibe dos livros desse gênero. Apesar dos vários acertos, a obra também tem seus defeitos. Alguns personagens morreram rápido demais. Eu não vou dizer quem é que morreu rápido demais, porque eu não quero estragar a surpresa. A reta final teve alguns Deus Ex Máquinas difíceis de ver como é que se encaixam. Apesar de não terem me incomodado, e teve um personagem específico que prometeu muito e não entregou meio que nada, então acabou ficando meio jogado ali na trama. Mas de resto, a história é bem divertida e tensa, o que é uma ótima pedida para os tempos de Halloween. Eu tenho críticas muito parecidas, especialmente com relação àquele personagem que só veio pra farmar a aura e ir embora, e penso que o anime iria se beneficiar também com um pouco mais de tempo. Talvez com 24 episódios a gente conseguiria ver todas as ideias que pareciam que estavam sendo desenvolvidas ali na reta final, mas que ficaram muito aceleradas, muito, como se diz, apertada em 6 a 4 episódios mais ou menos. Eu diria que, tipo, com mais tempo a gente poderia ter criado mais vínculo com os personagens antes deles irem jogar no Vasco. Eu acho que se a gente tivesse um pouquinho mais de tempo, ou no começo ou no fim, daria pra gente se importar um pouco mais com esses personagens que foram jogar no Vasco. Porque eu confesso que, tipo, alguns deles eu só não me importei muito quando eles morreram ali ou ficaram loucos, etc. Além disso, eu pessoalmente não gosto muito de algumas características de character design em alguns momentos. E a Kichulio, que a Sarah provavelmente nem pode colocar aqui no vídeo sem ser desmonetizada, me incomoda mesmo eu não tendo problema com a normalmente. Mas é mais uma opinião pessoal mesmo. Agora, uma coisa que não podemos deixar de citar é que a legenda da Crunchyroll é péssima, mal traduzida, inconsistente, feia e mais atrapalhou a experiência do que auxiliou, o que é muito ruim para a questão de acessibilidade e que provavelmente atrapalhou o anime de ser mais assistido, porque ninguém é obrigado a ver uma porcaria dessa de legenda. Ok, aqui eu vou ser obrigado a dizer, eu odiei essa legenda quase tanto quanto eu odeio o autor que eu gosto tanto. A princípio, eu achei que era só um problema de revisão quando a gente tava vendo o primeiro episódio. Mas depois ficou bem claro que aquele ali não era um erro humano. Era um erro de uma máquina. O maior horror cósmico aqui foi ter que ler aquela tradução bucha feita por IA. Era cada atrocidade que saía, que era difícil de acompanhar os diálogos sem suspirar de desgosto ou rir de vergonha alheia. E pra todos vocês que apoiam essa porcaria, olha o que a gente tá recebendo. Morra, pereça, inteligência abominável. Mesmo não sendo perfeito e com uma polêmica que definitivamente atrapalhou para um santo caralho nossa compreensão da obra, Necromico and the Cosmic Horror Show é uma excelente pedida para quem quer um anime extremamente divertido e que te põe pra pensar ao mesmo tempo que te faz torcer pros seus personagens favoritos. Junto com New Punch-Stuck, esse foi o meu anime favorito do ano e eu altamente recomendo. Eu também super recomendo esse anime, especialmente pra você que é fã de anime e Lovecraft, porque é muito bacana pegar as referências e eu também gosto muito de como o anime não tem vergonha de ser a mídia que ele é. Diferente de alguns jogos de filminho aí. Eu não colocaria esse anime como o melhor anime que eu vi esse ano, porque eu tô tirando um atraso e vendo o Peak Fiction da Cygames, mas entra no meu top 10 com certeza. E essa foi a nossa review desenhada especial. O que vocês acharam desse desenho?
queria agradecer o meu mozinho por participar desse vídeo. Ele tá voltando pro YouTube e tá produzindo muita coisa bacana. Então não se esqueçam de passar lá e conferir estes conteúdos. Além de ver a nossa descrição para acessar o LivePix e a venda dos meus livros. Um deles tem bastante a ver com a temática desse anime. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos que ficaram até aqui. Eu espero que se divirtam com o anime e com nossos futuros vídeos. Deem uma olhadinha na página do Itch.io, que eu tenho algumas novidades vindo aí. E muito obrigado por me convidar também, mozinho. É um prazer estar aqui. E é sempre muito legal a gente poder participar dos projetos um do outro. Ti, eu também adoro gravar coisa com você. Bem, nós vamos ficando por aqui. Nos vemos nos próximos vídeos e... Feliz Halloween!